Bom dia, sexto ano. Tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel e nós estamos aqui para mais uma aulinha de ciências. Hoje a gente vai fazer aí uma pequena recapitulação do que a gente conversou, né, sobre células, sobre seres vivos. A gente vai começar a rever isso aí. Tudo bem? Eu quero dar um bom dia também para os responsáveis que acompanham a gente e nossos queridos colegas professores aí que estão em todo o estado também acompanhando, né? E a gente está aqui mesmo para ser parceiro, tá bom? Para fazer a mediação dessa aula, né, eu vou estar aqui de casa porque eu estou me recuperando, que eu estava um pouquinho doente, e o professor Magno vai estar lá no estúdio falando com vocês e fazendo as interações, tá ok? Bom dia, professor Magno. Bom dia, professor Joel, bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais essa aula aí do sexto ano. Vamos hoje aproveitar para fazer uma recapitulação, como o professor Joel nos disse, e fazer uma boa interação do chat, uma boa aula a todos aí. Bem. Muito bem, meus queridos. Então, para começar, né, vamos ver aí qual vai ser a habilidade trabalhada hoje. Na verdade, a gente vai rever essa atividade aí, né, que é identificar e organizar, identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo a comunidade estrutural e funcional dos seres vivos, unicelulares e pluricelulares na perspectiva da história da ciência. Muito bem. Para a gente trabalhar isso aí, né, o que a gente vai tentar fazer hoje? Então, tarefas, tá? Observar modelos, resolver atividades, interagir no chat e buscar informações. Tudo bem? Bom, qual é o objetivo aí que eu coloquei então para esta aula? O objetivo é rever os conceitos trabalhados em aulas anteriores sobre as principais características dos seres vivos, em especial sua estrutura básica, a célula. Relembrar o que são células procariontes e eucariontes, bem como o que é um organismo unicelular. Tá? Então essa foi a ideia aí da aula que eu montei hoje para a gente. Talvez o nome não tenha ficado muito bonitinho, né? Recapitulando 01, mas talvez nem vai ter a Recapitulando 02. Eu vou mudar o nome, mas a ideia é que a partir desta aula, então a gente comece a rever aí os conceitos que a gente está trabalhando no segundo bimestre, né? Que logo também vai terminar o segundo bimestre e a gente vai virar o assunto, tá bom? Muito bem. Então, para a gente começar, né, vocês lembram que a gente falou bastante sobre célula, né, falou até sobre tecido e tal. Mas, como é que será que a ciência pode afirmar, né? Às vezes você olha uma imagem e fala, não, isso aí não é um ser vivo. Né? E por que a ciência afirma isso é um ser vivo, isso não é um ser vivo? Então, quais serão, né, as principais características que determinam se é um ser vivo ou se não é um ser vivo? Tá? Então, aí no slide 6, eu vou ter uma interação aí com o chat. E essa interação, eu quero que você responda para o professor Magno e depois o professor Magno vai falar para mim se você falou a verdade ou não, se era isso ou não. E aí depois a gente vai comentar. Então, como descrever um ser vivo ou, em outras palavras, como identificá-lo? 3 minutinhos aí para você pensar, tá?
Muito bem, a galera participando aí, professor Edjoel, respondendo aí em massa que são células. O Vinícius, a Ágata, a Tainá, a Marinês, Joaquim. Alguns foram mais específicos e falaram sobre as células mais específicas e tentaram colocar os ossos que tem sangue e tudo mais. Um abraço aí para a professora Célia, que está aí, Regina Célia, que está aí participando com a gente também, deve estar orientando aí os alunos, né? Mas é isso aí, professor Edjoel. Colocaram aqui, a grande quantidade colocou células, sem nenhuma novidade. E Muito aí? bem, gente. Olha só, perfeito, né? Eu estou olhando aqui também o chat. Muita gente, né, colocou célula, maravilha. Alguns eu vi aqui batimento cardíaco, né? Uns 2 ou 3, eu não peguei o nome aqui. Mas aqui, gente, ó, vocês têm que lembrar o seguinte: quem vai ter batimento cardíaco é quem tem coração, né? E nem todo ser vivo tem coração. Planta, por exemplo, não tem coração. Fungo não tem coração, tá? Mas, então, um dos fatores vai ser célula. Mas eu peguei aqui o Brian, acho que foi o Brian, poxa, perdi aqui, mas se não me engano foi o Brian, que ele falou assim, ele nasce, cresce e morre. Olha que legal. Essa é uma outra característica do ser vivo. A gente fala que ele tem um ciclo vital. Tá? Então, uma é ser constituído por célula. Teve uma pessoa aqui que falou muito bem também, que eu não vou encontrar agora, que falou assim, a grande dúvida se o vírus é ser vivo é porque todo ser vivo tem que ter célula. E para quem não sabe, o vírus não tem célula. Então ele é exceção à regra, né? Então a primeira grande coisa, todo ser vivo tem que ser formado por célula, tá bom? Segunda grande coisa, todo ser vivo vai ter um ciclo vital, que a gente chama. O que é esse ciclo vital? Ele nasce e morre. É a única certeza que a gente tem. Nasce e morre. Entre nascer e morrer, ele pode se desenvolver, pode se reproduzir, pode envelhecer, ou não. Ele pode nascer e ficar 5 minutos e morrer. Tá? Então, o ciclo vital compreende basicamente nascer e morrer. Aí, entre nascer e morrer, ele pode se reproduzir, ele pode, né, lógico, antes de se reproduzir, se desenvolver, etc. e tal. Então, perfeito. Quem falou célula, muito bom. Eu peguei aqui o Brian, mas com certeza teve outras pessoas que falaram sobre se desenvolver, né? Teve algumas pessoas que colocaram aqui assim, ele é do jeito que Deus fez. Gente, eu concordo plenamente. Tá? A ciência tenta descobrir como que Deus fez, tá bom? A gente não está aqui discutindo isso, tá? Eu costumo falar assim, que a ciência tenta descobrir qual foi a ferramenta que Deus usou. Né? Então, assim, a gente não entra nessa discussão, tá? O que a gente falar aqui é característica do ser vivo. Então, primeiro, formado por célula. Perfeito. Segundo, ele vai ter um ciclo vital. Esse ciclo vital quer dizer que ele vai nascer e morrer. Entre nascer e morrer, ele pode se desenvolver e pode se reproduzir e pode envelhecer. Tudo bem? E tem uma outra coisa que o ser vivo vai ter. Ele só pode vir de outro ser vivo. Não existe ser vivo que nasce assim, ó, do nada. Não existe. Um ser vivo só vem de outro ser vivo. E normalmente semelhante a ele. Tá bom? Um ser humano vai vir de outro ser humano, um cachorro vai vir de outro cachorro, uma planta vai vir de outra planta, uma bactéria vai vir de outra bactéria. Então, são 3 características básicas aí para você falar, esse cara é um ser vivo. Ser formado por célula, ter um ciclo vital e ter vindo de outro ser vivo parecido com ele. Tudo bem? Isso está resumido aí no slidezinho número 7, tá? Muito bem. Para a gente recordar um pouquinho mais, eu coloquei 2 imagenzinhas aí no slide 8, tá bom? Coloca para mim, por gentileza, o slide 8, isso. Então você tem aí do seu lado esquerdo uma imagem que representa uma célula procarionte, tá? O
que é uma célula procarionte? É uma célula muito simples que não vai ter núcleo. E do lado direito do slide, você vai ter uma célula eucarionte. É claro, gente, que isso é só um desenho que está representando. Tá? Então você tem do lado esquerdo representando um esquema, um desenho de uma célula procarionte, e você tem do lado direito representando, né, um modelinho de uma célula eucarionte. A célula eucarionte ela é muito mais complexa do que a célula procarionte, tá bom? Se puder voltar a imagem para mim aqui um pouquinho. Isso, obrigado. Então, ó, eu tenho aqui comigo o mesmo desenho, tá bom? A célula procarionte, gente, ela pode ser dezenas de vezes menor do que a célula eucarionte. Tá? Então aqui está representando uma bactériazinha. Tá? Ela vai ter um material genético aqui, ó, e não vai ter um núcleo aqui fechando. Tá? Esse material genético está espalhado, a gente fala que está espalhado na célula. Tá? E ele vai ter algumas outras organelazinhas. Tá? Poucas, bem menos do que a célula eucarionte, que eu vou mostrar daqui a pouco. E olha só que interessante, ela tem uma espécie de uma capa protetora, que a gente chama de parede celular. Normalmente, quando você toma um antibiótico para combater uma doença causada por uma bactéria, esse antibiótico vai agir na parede celular, destruindo a parede celular da bactéria. Tá? E aí existem antibióticos específicos para algumas bactérias específicas, né? Outros já são mais geralzões. Tá? Então, lembrando que uma célula dessa aqui, ela é dezenas de vezes menor do que as células do nosso corpo, que são as células eucariontes, tá bom? Então, a célula procarionte, ela é menor e ela é mais simples. Qual é a característica básica da célula procarionte? Não tem núcleo, tá? Pro vem de antes. E a membrana que envolve o núcleo, a gente chama de carioteca, tá bom? Então, procarionte quer dizer que ela veio antes de surgir a carioteca. Porque quando a gente estuda os seres vivos, a gente segue a linha de pensamento da evolução. E a linha de pensamento da evolução, então ela vai falar o que veio antes, o que veio depois. Então, se a bactéria é um ser mais simples e, teoricamente, ele é mais primitivo, né? Então, a gente acredita que o que ela não tem é porque ela veio antes de surgir essa estrutura na natureza. Tá bom? Quando eu falo de uma célula eucarionte, olha só, aqui está representando então o limite da célula, né? Você pode imaginar a célula como um todo. Então aqui está representando o limite da célula, tá? Eu tenho aqui, ó, o desenho representando o núcleo da célula. Ao lado do núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, que eu já falei dele para vocês. Ele é responsável por produzir proteína dentro da célula. Eu tenho o retículo endoplasmático liso, eu já falei dele também, ele é responsável por produzir gordura na célula, tá? Eu tenho o complexo de Golgi, que ele vai armazenar tudo que a célula produz e depois vai excretar, vai espalhar, vai, né? Conforme a célula vai pedindo, ele vai liberando, então complexo de Golgi. Eu tenho o lisossomo, que é onde faz a digestão celular, tá bom? E algumas organelas não estão aqui. Por exemplo, eu vou ter uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria vai ser responsável pela respiração celular. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou ter então a mitocôndria, que ela é responsável pela respiração celular, e eu vou ter outras células. Se eu for um vegetal, eu posso ter uma organela, perdão, célula não, organela. Se eu for uma célula vegetal, eu vou ter uma organela chamada cloroplasto. Dentro do cloroplasto vai ter clorofila, tá? E dentro desse cloroplasto que vai ter clorofila, lá acontece um processo chamado fotossíntese, que é extremamente importante para toda a vida no planeta, tá? Porque na fotossíntese a planta libera a planta libera oxigênio e também libera açúcar, tá? Ao fazer fotossíntese. E a gente usa tanto açúcar quanto oxigênio. Isso a gente vai encontrar uma organela lá na célula vegetal. E também eu vou ter alguns organismos formados por uma única célula eucarionte, tá bom? Eu vou ter alguns organismos formados por uma única célula eucarionte. Por gentileza, coloquem para mim o slide 9 aí.
Isso. Então, vocês estão vendo aí dois exemplos de células eucariontes, tá bom? Essas aí são células eucariontes. Por que elas são células eucariontes? Porque elas já têm núcleo, elas são mais complexas. Então, você tem do seu lado esquerdo um protozoário. Isso aí é uma imagem de microscópio, aumentado um monte de vezes. Isso é um protozoário. Esse protozoário causa uma doencinha que a gente conhece como doença de Chagas. O nome dele é Trypanosoma cruzi. Então, por que está vermelhinho assim? Isso é um exame, aí quando você encontra esse cara no sangue da pessoa, quer dizer que a pessoa tem o Trypanosoma cruzi. Ele é um ser formado por uma única célula eucarionte. A gente fala que ele é unicelular. E do lado direito, você vai ter uma alga. Essa alga também é unicelular e ela é verdinha assim porque ela faz fotossíntese, tá? Então essa alga aí, ela é microscópica, você só consegue enxergar ela desse jeito no microscópio, tá? E ela fica livre lá na água, né? Em rios, lagos e até no mar você encontra bilhões dessas algas, inclusive elas são as maiores responsáveis pela produção de oxigênio no planeta Terra. Tá bom? Então, voltando para mim aqui, ó, eu tenho a imagenzinha do Trypanosoma cruzi, tá? É esse cara, para quem ficou na dúvida. Isso aqui é uma celulinha que vai ter núcleo. Tudo bem? E eu vou ter também aqui a foto da alga, tá? Lembrando que isso aqui está aumentado milhares de vezes, né, nessa impressão desse tamanho aqui. Tá? Isso aqui é uma foto que foi tirada do microscópio, que já estava aumentando centenas de vezes, e para fazer a impressão eu aumentei ainda mais. Então não dá nem para eu te dizer quantas vezes isso está aumentado, porque eu não fiz a continha, tinha que fazer uma continha. Tá bom? Então, esses dois seres são dois exemplos de seres unicelulares, formados por uma única célula, formado por uma única célula eucarionte. Tudo bem? Então, ó, para ver o que vocês pegaram aí, eu quero saber assim, se você sabe me dizer o que é um ser unicelular procarionte, tá? Então, lá no slide 10, a gente vai ter uma interaçãozinha, vocês vão contar para o professor Magno, e o professor Magno vai contar para mim, tá bom? O que é um ser unicelular procarionte? 3 minutinhos, por favor.
Bom, professor, aqui eu acho que os alunos, em geral, eles escreveram bactérias, professor. Eh, Muitos aqui, bactérias, fungos, bactéria e fungo, Júlia, Felipe More, Anne Carini, também a Ana Clasper. Alguns escreveram até vírus, viu, professor? E Ok. eu tenho aqui o Nicolas escreveu que não tem núcleo. Mas eu acho que eles foram todos nessa. Talvez tenha acontecido, e isso é muito comum de acontecer, você está querendo participar do chat e tudo mais, aí você vê de repente que alguém respondeu célula, aí você pensou uma coisinha, e aí você acaba escrevendo aquela coisa porque você achou que a sua ideia está errada. É melhor você escrever a sua impressão, porque eu e o Joel, o que nós vamos fazer aqui, né, professor? A gente vai justamente tirar a sua dúvida. Então, no Perfeito. próximo chat, o que você vai fazer? Se você acha que a sua respostinha tá legal, tá correta, coloca a sua. Não tenta acertar pela opinião dos outros, porque aqui todo mundo tem o direito de errar. Aliás, a ciência ela trabalha assim, né? A gente tem que Exatamente. trabalhar com o erro para a gente poder acertar, tá legal? Mas foi isso, professor. Mas valeu o chat, né? Valeu Oh, legal. perfeito. Pessoal, ó, eu quero dizer assim, primeiro, não é vergonha não saber. Tá? Eu não sei de um monte de coisa, inclusive da biologia, que é a minha área. Eu não sei um monte de coisa. Não é vergonha não saber. Vergonha é não querer aprender. Tá? Mas não é vergonha nenhuma não saber. Ninguém nasceu sabendo e a gente está aprendendo o tempo todo. Então, se você colocar alguma coisa aqui no chat, eu vou comentar agora alguns aqui que eu vi que chegaram perto, mas não foi tão perto assim. E a ideia não é com isso diminuir alguém, não. A ideia é que está todo mundo aprendendo. Tá bom? Eu aprendo muito, eu estou aprendendo até fazer aula em vídeo, que eu não sabia fazer. Então, assim, a gente está aprendendo o tempo todo, tá bom? Não é vergonha não saber. Vergonha é não querer aprender. A gente tem que sempre querer aprender, sempre querer crescer, sempre querer evoluir, sempre querer melhorar. Tudo bem? Então, ó, bactéria, show de bola. Tá? Bactéria e cianobactéria são células, são seres unicelulares e são procariontes. Tudo bem? O que é cianobactéria, pessoal? A palavra ciano quer dizer azul. Então, são bactérias que fazem fotossíntese. Nossa, professor, tem bactéria que faz fotossíntese? Pois é, tem bactéria que faz fotossíntese. E é muito importante para a gente, porque produz oxigênio. Tá bom? Então, tem as bactérias que causam duodói, né? Causa doença. Tem um monte de bactéria que faz bem para a gente, ou não faz mal nenhum. Tá? Estima-se que existe muito mais bactéria no nosso corpo que a própria quantidade de células do nosso corpo. Tudo bem? E elas estão aqui muitas vezes nos ajudando ou não fazendo mal algum. Então eu tenho bactérias que fazem fotossíntese, a gente chama de cianobactérias, né, ou algas azuis, tá bom? Todos eles são procariontes, tudo bem? São células que não vão ter núcleo, são células muito simples e que, de acordo com a ciência, são basicamente os primeiros seres vivos que surgiram na face da Terra. Estão aí há 3,5 bilhões de anos no planeta. Olha que legal. Certo? Muito bem. Eu vi aqui no chat que algumas pessoas colocaram fungos. Gente, fungo é eucarionte. E a gente até tem alguns fungos unicelulares, mas a maioria é pluricelular. Mas já é eucarionte. Igual o protozoário que eu mostrei e igual aquela alga verde que eu mostrei. Então eu tenho seres unicelulares procariontes, por isso que eu pus a pergunta depois de eu ter explicado sobre seres unicelulares eucariontes. Eu tenho seres unicelulares procariontes. Quem são esses caras? As bactérias e as cianobactérias. A gente usa bactéria para fazer iogurte, lembra? Né? Que é o lactobacilo. Então, a gente usa, não usa? A gente usa bactéria em outras coisas, tá bom? Mas existem bactérias que causam doença e a esmagadora maioria das bactérias que existem estão aí. Não fazem bem, nem fazem mal. Né? Eu posso até contar uma curiosidade para vocês. Tá? Existe uma bactéria chamada Clostridium botulium, que ela causa uma doença gravíssima, chamada botulismo.
ela é uma bactéria. A bactéria que causa o botulismo, ela é uma bactéria perigosíssima, Clostridium botulinum. Entretanto, descobriu-se que a mesma toxina que causa o botulismo e que pode matar, ela é usada em pouquíssimas doses, assim, bem diluído, pode fazer bem, que é o tal do Botox. O Botox ele foi criado para ser remédio, tá, gente? Não foi criado para usar na beleza, né? Tem pessoas que têm um problema lá do que o músculo fica contraído e não relaxa nunca mais, aí você coloca um pouquinho dessa enzima que é extraída de uma bactéria, que é o Clostridium botulinum, e faz bem, tá bom? Então, considerado o pai da medicina, né, o Hipócrates, ele falava assim, que remédio demais é veneno, e veneno de menos pode ser remédio, e a ciência cada vez mostra mais isso. O segredo está na dose, tá bom? E tem bactérias, por exemplo, que a gente consegue produzir antibiótico, perdão, já ia falar besteira, não é isso não, tá? Mas sobre o Clostridium botulinum é verdade, dá para fazer remédio com ele, tá bom? Muito bem. Aí ó, eu já dei um spoiler aí da próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, tá bom? E lembrando, fungo, ele é um ser eucarionte pluricelular. Pode até ter unicelular, mas não tem nada a ver com procarionte, tá? Porque alguns colocaram aqui no chat fungo. Então, ó, lá no slide 11 você tem um desafio, tá? E eu vou usar o 11 e vou usar o 12 para você responder as duas ao mesmo tempo. O 11 é assim, ó. Que micro-organismo é utilizado na produção de iogurte? Essa é a pergunta, ó, não é para responder ainda, porque no outro slide tem outra perguntinha, ó. No outro slide, no 12, tá assim. Passa para o 12, por favor. Esse micro-organismo é unicelular ou é pluricelular? Ele é eucarionte ou é procarionte? Então vamos voltar lá para o 11. Ó, eu quero saber qual é o micro-organismo utilizado na produção de iogurte e quero saber se ele é unicelular ou pluricelular e se ele é eucarionte ou procarionte. Gente, quando eu falo micro-organismo, é qualquer organismo que eu possa ver no microscópio. Ele pode ser unicelular, ele pode ser pluricelular. Se eu falo micro-organismo, é qualquer organismo que eu consigo ver ao microscópio. Então, no caso aí, eu quero saber qual é o micro-organismo que é utilizado para a produção de iogurte, se ele é unicelular, se ele é pluricelular, se ele é eucarionte e se ele é procarionte. 3 minutinhos, por favor.
Aí, professor, voltamos aqui. Vou começar com uma resposta bem interessante, que foi da Gabriela, que escreveu cochonilas. Deve ter visto isso em alguma embalagem, mas escreveu cochonila e lactobacilos. E a resposta ao Efraim, que perguntou se os seres humanos têm núcleo. Os seres humanos são seres vivos, portanto, eles são formados por células, e as células têm núcleo, né? O ser humano ele tem diversos órgãos que são formados, órgãos e tecidos, né, professor Edjoel, que são formados por célula que tem núcleo. Tá legal? Agora, lactobacilos, professor Edjoel, foi a grande maioria das respostas que a gente recebeu aqui no chat. Esqueceram só de escrever aquela segunda pergunta, responderam a primeira, né? Eucarionte ou procarionte. Mas estão de parabéns mesmo assim, né? Tudo bem. A grande maioria que escreveu lactobacilos. Acho que não vale nem a pena ler. Só dar os parabéns aí e dar esse puxãozinho de orelha que não escreveu a segunda resposta que a gente queria, né? Tudo bem. Pessoal, matando uma curiosidade aí, né? Que o professor acabou de falar perfeitamente. Nós somos seres formados por células eucarionte. Mas lembra, assim, quando a gente fala da ciência da vida, a vida é cheia de exceções. Então, por exemplo, tem células no nosso corpo, por exemplo, células sanguíneas, os nossos glóbulos vermelhos, por exemplo, não tem núcleo. Tá? Então, existem no nosso corpo células que não têm núcleo, mas mesmo assim elas são eucariontes, que elas vão ter todas as características de uma célula eucarionte, apesar de não ter núcleo. Então, existem as exceções à regra. Tá bom? Só para constar que existem essas exceções aí à regra. Tudo bem, meus queridos? Muito bem. No mais, assim, vocês estão de parabéns. Eu vi que alguns aqui até colocaram. Gente, eu estou abaixando a cabeça aqui, eu estou olhando o chat no meu celular também, tá? E a gente olha tudo, viu? Inclusive as besteiras que vocês colocam aqui. Não pensa que o professor não está olhando, não. O professor está olhando. Inclusive, viu, professor Edjoel? Inclusive, tem mensagens aqui desejando aí as melhoras ao senhor, umas mensagens carinhosas aí. A gente lê tudo, né, no chat. É verdade, a gente lê tudo. Tá? A gente fica passando aqui, ó, e olha tudo. A esmagadora maioria está participando e participando bem, isso é o que importa, tá bom? Fiquei muito feliz com as respostas e sim, vamos lá. O que um lactobacilo é? Ele é um ser unicelular procarionte, é um tipo de bactéria, tá bom? Ele é bacilo por causa do formato dele de bastão, né? Na bactéria você vai ter o coco, que vai ter formato de uma esfera redondinha. Você vai ter o vibrião, que vai ter o formato de uma vírgula, tá? Então, isso são classificações que o ser humano criou para a bactéria. Todo ser vivo ele é classificado baseado em suas características. Quem criou essa classificação foi o ser humano, tá bom? Então, você fala, esse é um mamífero, né, um animal mamífero. Esse é um artrópode. Isso é uma bactéria, é um bacilo. Foi o ser humano que criou essas classificações. E a gente estuda na escola porque a gente estuda a cultura, né, que o ser humano, que a gente herdou da humanidade até hoje, tá bom? Por isso que a gente às vezes usa uns termozinhos estranhos, né, porque vem lá da Grécia, tá bom? Vem lá do Império Romano, aí a gente usa latim, tá bom? Aí quando vem lá da Grécia, a gente usa o grego, né? E aí as palavrinhas ficam meio estranhas. Mas a gente tem que lembrar que a língua portuguesa ela foi criada também e ela tem algumas origens aí, né? A origem no latim, etc. Tá? E aí a palavrinha parece difícil, mas depois que você aprende, ela fica até mais fácil para você entender outras coisas. Tudo bem? Bom, como tarefa de casa, eu quero sugerir para vocês o seguinte. Queridos, revisem o caderno de vocês. Mas, professor, o meu professor ainda não chegou aí. Não tem problema. Você continua fazendo o que o seu professor está mandando. As nossas aulas estão aqui para somar. Mas é o seu professor que sabe qual é o ritmo da sua turma, qual é o ritmo da sua escola, quais são as dificuldades. Vocês sabem aí no lugarzinho onde vocês estão. Então, a gente está aqui, gente, para somar, para ajudar. Tá, mas se o professor não chegou aí ainda, anota num cantinho isso que você está aprendendo aqui, porque, gente, conhecimento não ocupa espaço. Você não está perdendo nada, você está aprendendo, tá bom? E o professor que já chegou, já passou, fez igual a gente está revisando. E a gente, nas próximas aulas, vai revisar.
vai aprofundar um pouquinho, como eu tentei fazer nesta aula, aprofundar um pouquinho mais sobre célula, tá bom? Então, revise seu caderno, tudo bem? Bom, o que eu tentei falar para vocês hoje aqui? Que todos os seres vivos são formados por célula, né? E existem células procariontes e eucariontes, e a gente até utiliza algumas dessas. Outras podem nos atacar como doença, e outras aí estão convivendo com a gente, sem causar bem nem mal. Estão aí só vivendo a vidinha deles, tá ok? Meus queridos, atividade complementar aí, você fazer o seu caderninho, tá? Do aluno. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Meu agradecimento especial aos nossos queridos colegas professores, aos responsáveis e a vocês, meninos, que estão se dedicando. Passo aí, professor Magno, para as considerações finais dele. Agradecer a participação de todos aí. A gente está aqui para ajudar vocês a irem pensando sempre numa coisinha legal e tudo mais, mas a gente lembrando aí que é sempre um apoio, né? Revise o seu caderno e procure o seu professor para tirar algumas dúvidas, principalmente porque essa aula ela fez uma revisão e a gente percebeu pelo chat que vocês têm ainda algumas dúvidas que é legal você procurar, tá bom? No mais, a gente espera até a próxima aula. Tenham todos aí um bom dia com os seus estudos e vamos em frente.